Boa tarde, pessoal. Eu sou a Luzia Martins, sou graduanda do curso de Pedagogia da UFPEL e sou bolsista do PET Educação. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre um artigo do livro Diferenças Culturais e Educação, Construindo Caminhos. O artigo é intitulado Educação, Direitos Humanos e Diferenças Culturais, Questões e Buscas. O artigo é da autora Vera Maria Candal e a organização do livro também é da autora Vera Maria Candal. A pesquisa que centraliza o artigo é a pesquisa Multiculturalismo, Direitos Humanos e Educação, a tensão entre igualdade e diferença. Então, logo no início, ela nos pergunta: o que significa educar em direitos humanos? E de alguma forma, ela mesma responde que a questão dos direitos humanos na educação é um dos assuntos mais discutidos e com mais difícil definição. Então, por mais que ele é pautado, que ele é dialogado, é difícil entrar no consenso para definir direitos humanos na educação. Então ela traz uma pesquisa do continente americano pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos. E eles nos mostram 3 dimensões importantes sobre o tema. O primeiro, que é a respeito à formação de sujeitos de direitos, que é a conscientização de que somos sujeitos de direitos. O segundo, que é favorecer o processo de empoderamento, então contribuir para esse empoderamento, tanto individual quanto para o coletivo. E o terceiro, que é os processos de transformação necessários para a construção de sociedades verdadeiramente democráticas e humanas, que é sobre resgatar a memória histórica e romper com a cultura do silêncio, para então ter uma construção de uma sociedade mais humana. Então a autora nos traz 2 questões interessantes para pensar, que é a questão dos iguais e diferentes, Ela traz citações do autor Flávio Pierucci, 1999, que ele diz que o ênfase na igualdade dos últimos anos de alguma forma acaba silenciando, negando as diferenças, Então ela nos questiona: como articular estes polos sem que um anule o outro, ou deixe na penumbra, relativizando sua importância? E como essas questões são trabalhadas nos processos sociais e na educação? E junto com essa questão dos iguais e diferentes, ela traz outro, de nós e os outros. Quem incluímos na categoria nós e quem são os outros? Então ela vem dizer que nós é todos aqueles que compartilhamos dos mesmos pensamentos, dos mesmos discursos, das mesmas tradições. E os outros é aqueles que confrontam essas posições, que vão contra. Então a autora cita 2 pesquisadoras que trazem 3 formas em que a diversidade tem sido enfrentada. Que a primeira é o outro como fonte do mal, que é a eliminação física do outro. A segunda, o outro como sujeito pleno de um grupo social, que é uma concepção de cultura em que um representa a comunidade. Então, por estar inserido em um grupo social, já estás representado, e isso acaba encerrando a alteridade, da pura diversidade. E o terceiro é o outro como alguém a tolerar. Então, ele admite que o outro, que a diferença existe, mas ainda resiste às suas posições e questões. Então ela vem tratar da educação, direitos humanos e a articulação entre igualdade e diferença. Ela nos traz 2 situações
atuais para a gente pensar sobre. A primeira é a problemática do uso do véu pelas meninas muçulmanas nas escolas públicas francesas e a sua repercussão em diferentes partes do mundo. Então, nas escolas públicas francesas, essas meninas têm direito a usar o véu ou nas escolas públicas elas são todas iguais? E a segunda discussão é a discussão acalorada que a implantação de políticas de ação afirmativa tem suscitado na sociedade brasileira, especialmente quando referidas às questões étnicas, que seriam as cotas raciais, né? Então, elas favorecem ou desfavorecem a igualdade? Será que elas fortalecem as diferenças? Uma citação da autora, que ela diz, abre aspas, afirmar a igualdade entre pessoas e grupos muitas vezes parece negar as diferenças ou silenciá-las. Por outro lado, reconhecer as diferenças em muitas situações é visto como legitimar desigualdade ou enfraquecer a luta por superá-las. Fecha aspas. Vera Maria Candal, 2011, página 25. Então, devemos afirmar as igualdades ou reconhecer as diferenças? Ou podemos fazer os dois? E como fazemos os dois? Então, a autora traz 3 modos em que a diferença é abordada. A primeira é assimilacionista, que reconhece a diferença, mas hierarquiza os grupos. A segunda, que é diferencialista, que reconhece as diferenças e promove outro tratamento. Não que seja um tratamento discriminatório, mas é um tratamento diferente. E o terceiro, que é interculturalismo ou multiculturalismo. E esse se recusa a ver a cultura como não conflitiva. Então ela tem que ser discutida, ela tem que ser debatida entre os diferentes. E que deve ser pensada para além de uma agenda. Então ela tem que ser pensada nas nossas próprias ações, nas nossas próprias práticas educativas. E para finalizar, eu trago outra citação da autora, abre aspas, as relações entre direitos humanos, diferenças culturais e educação nos colocam no horizonte da afirmação da dignidade humana, no mundo que parece não ter mais convicção como referência radical. Neste sentido, trata-se de afirmar uma perspectiva alternativa de construção social, política e educacional. Fecha aspas. Vera Maria Candal, 2011, página 30. Bom, então essa foi a minha contribuição para o seminário. Espero que todos gostem, espero que todos reflitam sobre o tema. Muito obrigada.